Já. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, o livro santo, o livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 12. Zacarias, capítulo 12, e nós leremos, amados, dos versos 1 ao 5. Zacarias 12, dos versículos 1 ao 5. Os irmãos podem acompanhar a leitura da palavra e o texto vai dizer o seguinte: Hora da mensagem, edificando vidas em todos os lugares. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos, e de loucura os que montam neles, e sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém, e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Podeis assentar, meus amados. Meus amados, nesta noite, o Espírito Santo está trazendo, através da nossa boca, a palavra do Senhor. E nós queremos que nesta noite nós possamos diminuir na presença do Senhor, e que o Espírito Santo cresça, e que ele nos traga a mensagem. E queremos nesse momento declarar a nossa total dependência do Espírito Santo neste momento, para que a palavra seja proclamada, para que nós possamos aprender do livro santo nesta noite, para que nós possamos compreender, sob a luz do Espírito Santo, os acontecimentos que estão se passando sobre a face da terra. Meus amados, este livro, escrito pelo profeta Zacarias, de autoria do próprio Zacarias, o profeta Zacarias, ele é um profeta chamado profeta messiânico. O primeiro profeta messiânico é Isaías, e o segundo profeta messiânico é exatamente Zacarias. E o livro de Zacarias, o escrito de Zacarias, ele é composto por 14 capítulos. E dentre esses 14 capítulos, nós, sob o comando do Espírito Santo, sob a luz do Espírito Santo, iremos trazer nesta noite uma porção que está contida no capítulo de número 12. Então, amados, Zacarias, os irmãos lembram que Zacarias, ele também foi tomado cativo, juntamente com Daniel e outros profetas, quando o rei Nabucodonosor invadiu Israel e levou cativo o povo, né? O povo de Israel. E ali naquela nação, né, permaneceram cativos por 70 anos. E Deus usou o rei Ciro para libertar o povo de Israel. Então, através de um edito, através de um documento escrito e assinado pelo rei Ciro, o persa, ele assinou esse edito e libertou o povo. E na primeira levada, na volta para Jerusalém, veio exatamente sob o governo de Zorobabel, veio Zacarias, o profeta Zacarias. E o profeta Zacarias, ao voltar para Jerusalém, mais precisamente para o reino do sul,
Nessa época, Israel estava dividido em reino do norte e reino do sul. Então ele volta para o reino do sul e ele vai profetizar, ele vai ser boca de Deus para profetizar ali no reino do sul, tá? Então o profeta vai nos falar, ele vai profetizar sobre os tempos atuais. Meus amados, todos nós temos vistos pela imprensa, pela rede de internet, através dos nossos celulares, temos ouvido constantemente as notícias a respeito do que está acontecendo lá no Oriente Médio, entre Israel e aqueles povos que habitam ao redor de Israel. Então esses acontecimentos, irmãos, nos fazem voltar ao nosso pensamento, nos lembrarmos do que Jesus já havia profetizado em Mateus 24. Mateus 24, quando Jesus vai fazer o seu último discurso, o último sermão, chamado sermão escatológico. Ali Jesus, ele vai dizer que nós deveríamos olhar para a figueira. A figueira, irmãos, para aqueles que não sabem, simboliza a nação de Israel. A nação de Israel é simbolizada pela figueira. E esta árvore que simboliza a nação de Israel. Jesus vai dizer lá no sermão escatológico de Mateus 24, ele disse: olhai para a figueira. Olhai para a figueira. Quando ela voltar a dar os seus brotos, as suas folhas, quando ela voltar a viver, o que Jesus queria dizer é isso, quando a figueira voltar a ser nação, olhai, observai que está próximo o verão. Meus amados, a nação de Israel, no ano 70, ela foi invadida pelo general Tito. O general Tito, no ano 70, invadiu Israel, saqueou e destruiu e queimou Jerusalém. E o povo, aqueles que não foram mortos naquela invasão, foram levados cativo, levados escravos. E do ano 70, irmãos, até o ano de 1948, a nação de Israel ficou dispersa pelo mundo, e o povo judeu, o povo israelita, foi disperso por todo o globo terrestre. E esse povo, Marielle, ficou sem nação, ficou sem pátria, ficou sem a sua terra, do ano 70 até o ano de 1948. E no ano de 1948, para que se cumprisse as escrituras, para que se cumprisse os escritos dos profetas, que foram boca de Deus, eles anunciaram nos seus escritos que Jerusalém iria voltar a ser uma grande nação. E no dia 14 de maio do ano de 1948, durante uma sessão da Organização das Nações Unidas, a ONU, naquela reunião, naquele dia, foi deliberado, foi decidido, sob a presidência de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Aquela sessão, presidida por um brasileiro, deliberou a criação do Estado de Israel. E Israel, a partir daquele momento, voltou a ter a sua terra, voltou a ter a sua pátria. E aqueles judeus, aqueles israelitas que estavam dispersos, que saíram no êxodo, foram dispersos pelo mundo, voltaram para a sua nação. E ali, irmãos, a figueira, conforme Jesus, voltou a dar os seus brotos, voltou a ter vida, e a partir dali voltou a ser uma nação. E aquele povo que estava disperso pelo mundo voltou para a sua terra. E desde a vinda, a volta, o retorno de Israel para aquela terra, não há um momento de paz para o povo de Deus, para o povo da promessa, para o povo que é descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Os patriarcas, a descendência desses homens,
que originou a nação de Israel. Quando Deus disse para Jacó: Jacó, tu não mais serás chamado Jacó, a partir de agora tu serás chamado Israel. E a partir daquele momento, Deus abençoou Jacó, e através da sua descendência seria criado um povo, uma nação, a partir das 12 tribos, oriundas dos 12 filhos de Jacó. E isso originou a nação de Israel. E a nação de Israel tem sido perseguida, não voltou para a terra para viver em paz. Está constantemente, desde a volta, atribulada e cercada por inimigos. Todos nós sabemos, irmãos, que aqueles povos são descendentes de Abraão. Todos os dois povos, tanto os israelitas como os árabes, reclamam exatamente o mesmo direito, porque ambos são filhos de Abraão. Só que a escolha do Senhor, a descendência de Abraão, abençoada pelo Senhor, foi Isaac. De Isaac vai nascer Jacó, e de Jacó essa grande nação. E o outro filho de Jacó, os irmãos, o outro filho que é de Abraão, melhor dizendo, os irmãos sabem, foi Ismael. Ismael, o filho de Agar, a concubina, a empregada de Sara e de Abraão. Ela concebeu esse filho chamado Ismael. E esse filho Ismael é exatamente o pai dos povos árabes. Então Ismael é exatamente o precursor dessas nações que cercam a nação de Israel. E até hoje, irmãos, esse conflito está aí pelas telas, das televisões, dos celulares. E nos dias atuais, irmãos, nós estamos vendo os fatos que estão acontecendo na nação de Israel. Vimos a invasão da nação de Israel, do território de Israel, foi invadido por um grupo terrorista chamado Hamas. Esse grupo invadiu a terra de Israel e aplicou ali o terror sobre o povo, sobre a nação de Israel. E, meus amados, e aqui o profeta Zacarias vai exatamente falar, vai profetizar nesse tempo, ele vai profetizar a respeito da nação de Israel. E aqui, irmãos, no capítulo 12, nós iremos exatamente estudar que o profeta Zacarias escreveu a respeito do tempo que se chama hoje. Irmãos, isto é impressionante para nós, isto é motivo de uma grande avaliação nossa, de estudarmos, observarmos os fatos que estão acontecendo naquela região do Oriente Médio. Então Zacarias, ele vai falar a respeito, ele vai profetizar a respeito dos acontecimentos que nós estamos contemplando, vendo e testemunhando com os nossos próprios olhos. E aqui Zacarias, ele começa o capítulo 12, ele começa falando a respeito do Deus Criador, o Deus o Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra. Então ele começa dizendo: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Ele vai dizer: fala o Senhor. Isto é maravilhoso, né? Os profetas, a boca de Deus falando, e o profeta vai dizer: fala o Senhor. Não sou eu, Zacarias, que falo, é o Senhor que está falando. Então fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Aqui Zacarias vai enaltecer, ele vai falar a respeito do poderio de Deus, que fez o céu e a terra, e também fez o homem, conforme escrito por Moisés no livro do Gênesis. E
No versículo 2 ele vai dizer, Zacarias: eis que porei Jerusalém como um copo de tremor. Outras traduções vão dizer como um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá quando do cerco contra Jerusalém. Meus amados, aqui o profeta Zacarias, ele vai profetizar, ele vai ter uma visão antecipada a respeito dos acontecimentos que estão ocorrendo nos dias atuais, no tempo que se chama hoje. A profecia de Zacarias está se cumprindo aos nossos olhos. Por quê, irmãos? Porque conforme o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Mateus 24, no sermão escatológico, ele vai dizer que observem, olhem a figueira. Irmãos, não há nada nesse momento, Marielle, que possa atrair a nossa atenção, mais do que os fatos que estão acontecendo em Israel. Jesus disse: observai a figueira, observem o comportamento da figueira. Quando vocês virem que ela voltou a dar folhas, brotos, observai. A partir disso, vocês sabem que uma estação está vindo. Então, Jesus está chamando a atenção que a partir daí, uma nova estação, uma estação estaria vindo a partir do brotar de Israel. Irmãos, Israel voltou a brotar há 75 anos atrás. 75 anos atrás, irmã Maria Jesus, a figueira Israel voltou a brotar. E hoje nós fizemos agora dia 14 de maio, 75 anos que a figueira voltou a brotar. E Jesus disse naquele sermão, Marielle, que não passaria esta geração. Jesus não poderia ser mais claro. Pastor J. Abreu, Jesus não poderia ser mais direto, mais claro, quando ele disse: não passará esta geração. E nós, quando vamos para o livro dos Salmos, vamos ver o salmista Davi dizendo que uma geração tem 70 anos, e com muito enfado e canseira chega a 80 anos. Então, Davi já disse, entre 70 a 80 anos é o tempo de uma geração. Jesus disse: não passará esta geração. Ele não poderia, no meu entendimento, Marielle, ser mais direto e mais claro do que o que ele foi. Ele disse: observem, quando a figueira voltar a brotar, ele disse: esta geração não passará. Irmãos, nós somos a geração da figueira. Nós somos a geração que verá esses fatos acontecerem. E nós, irmãos, já estamos vendo no tempo atual, já estamos vendo estes fatos ocorrerem envolvendo a figueira. Por isso, irmãos, e aqueles que nos ouvem através das redes, através da internet, irmãos, observemos estes fatos, porque estes fatos são muito claros, são muito evidentes aos nossos olhos. E isto, irmãos, tem que nos fazer pensar, observar, diante destes fatos, que nós precisamos de um conserto diante do Senhor. Diante da iminência dos acontecimentos com Israel, nós temos que nos colocar numa posição de conserto, de reconciliação para aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Nesse momento eu conclamo a você que está afastado do caminho do Senhor, que possa se reconciliar com o Senhor, para que naquele dia o seu nome não seja excluído, retirado do livro da vida, o livro do Cordeiro, para que nós não percamos a oportunidade de sermos arrebatados por Jesus. Então, meus irmãos,
nós devemos estar atentos com os fatos. A nação de Israel, ela foi insultada, ela foi ferida. Quantas crianças naquele dia 8 de outubro, quantas crianças, irmã Maria de Jesus, perderam as suas vidas? Quantas dezenas de crianças foram mortas, foram decapitadas as suas cabeças? Quantas mulheres foram estupradas? Quantas pessoas foram mortas naquela invasão? E alguns foram levados cativos, prisioneiros daquele grupo terrorista. Então, meus irmãos, nós devemos observar as notícias, Márcia, nos dias atuais, são que as nações estão se movimentando não ao lado de Jerusalém, não ao lado de Israel, porque conforme as profecias, conforme os escritos do profeta Ezequiel, dos capítulos de número 38 e 39, nós vamos observar, Marielle, ali que Israel estará sozinha, que aquele conglomerado, aquela junção de nações que se levantará contra Israel, Ezequiel vai dizer que Gog e Magog irão se unir, irão se juntar e marcharão contra a terra de Israel. E hoje é o desenho. Sexta-feira, a Turquia, o presidente Erdogan da Turquia declarou no manifesto público, manifestou a falta de apreço por Israel e disse: cuidado, Israel, cuidado, que nós estamos chegando aí na faixa de Gaza e nós estamos vendo nações massas se moverem, se juntarem no mesmo intuito. Estamos vendo manifestações pelo mundo, nações ditas ocidentais, nações ditas do Ocidente, milhares de pessoas se manifestando nos Estados Unidos, na Europa, contra a nação de Israel, contra o povo da promessa. E nós sabemos aonde desaguará todos estes acontecimentos. E o profeta Zacarias, ele vai dizer, Deus através da boca de Zacarias: eis que porei Jerusalém, a capital de Israel. A capital de Israel. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor. Algumas traduções, pastor J. Abreu vai dizer como um cálice de tontear. Deus irá fazer de Jerusalém um cálice, irmã Maria de Jesus, de tontear, que as nações ao redor parecerão embriagadas, sem discernimento ao redor da nação de Israel. E o profeta, e Deus vai continuar pela boca do profeta a dizer: quando do cerco contra Jerusalém. E o versículo seguinte vai dizer, irmãos: e acontecerá naquele dia. Observem bem, irmãos: e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada. Uma pedra pesada para todos os povos. Irmãos, o que Deus quer falar, Márcia, pela boca do profeta Zacarias? Que Israel, que Jerusalém, ele fará de Jerusalém uma pedra pesada. O que Deus quer dizer através da boca do profeta Zacarias? Ele quer dizer, irmãos, que tentarão arrancar Jerusalém dali. Esses povos tentarão arrancar Jerusalém dali. Mas Deus vai dizer, todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados. Eles tentarão, irmã Maria de Jesus, eles tentarão. A nação da Pérsia, atualmente o Irã, já disse através do seu presidente, através do seu chefe maior, que o desejo dele é exterminar Israel do mapa. É o desejo
dessas nações que estão se unindo para marcharem contra Jerusalém, contra Israel. E o desejo deles é de varrer do mapa. E Deus está dizendo: aquele que tentar arrancar Jerusalém do seu lugar, o povo de Deus daquele local, Deus vai dizer, serão despedaçados. Então, irmãos, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Olha o que Deus está falando aqui, Marielle, para nós nesta noite, através da boca do escrito do profeta Zacarias, que todas as nações da terra irão se levantar contra Israel. O que é que se vê hoje? Hoje, o que é que se vê pelas redes sociais, pelas redes da internet? O mundo se levantando, a imprensa mundial criando uma narrativa de que Israel é uma nação perversa. A narrativa, irmã Maria Jesus, é essa, que Israel é uma nação rica e perversa que não quer dividir a sua terra. Imagine, irmãos, que a nação de Israel, a terra, Marielle, que foi concedida a Israel, é menor do que o menor estado da nação brasileira. O menor estado da nação brasileira é o estado de Sergipe. Israel é menor do que Sergipe, irmãos. É menor. Uma terra pequena. Uma terra pequena, levando-se em consideração as nações que cercam Israel. E esse povo que se levanta, Marielle, querem dividir ainda mais. Querem criar uma narrativa que Israel deve entregar mais áreas para Gaza, para aquele povo chamado Palestina. Irmãos, o povo palestino, irmãos, segundo a Escritura Sagrada, ele descende dos filisteus. Os povos filisteus, que são adversários históricos de Israel. O povo filisteu é o povo palestino. O mesmo povo que levantou o gigante Golias. Todos lembram da história de Golias, o gigante Golias, que foi derrotado por Davi. Aquele jovem franzino que com uma funda e uma pedra derrotou aquele homem que tinha quase 3 metros de altura. Foi derrotada por um menino chamado Davi, um jovem franzino chamado Davi. E essa guerra, essa perseguição desse povo se dura até os dias atuais. E aquela terra que dada por Deus a Abraão, prometida a Abraão, o patriarca, essa terra toda foi dada por Deus para Israel. Como contestar a vontade de Deus? Irmãos, Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de toda a terra, porque Ele foi o Criador da terra. Então ninguém mais do que Deus para dar conforme a vontade dEle. Porque foi Ele que criou os céus e a terra. Então Ele é o verdadeiro proprietário. Na realidade, a palavra de Deus vai nos colocar como mordomos daquilo que de fato não é nosso, daquilo que é do próprio Deus. E aquela terra é toda de Deus. Onde moramos é de Deus. Ele é o verdadeiro proprietário. E Ele deu aquela terra para Abraão. Então a terra é de propriedade dos descendentes de Abraão. Então eles são os verdadeiros donos daquela terra. E aquela terra, irmãos, está movendo. Nós, quando estudamos Ezequiel 38, Márcio 39, nós vamos ver o Senhor Deus dizendo: eu colocarei anzóis dos queixos de Gog. Então Deus, irmãos, está colocando anzóis nos queixos dos inimigos de Israel. E Deus, pastor J. Abreu, está trazendo esses povos, Gog e
toda a região, aquela coalizão de nações chamada Magog. E Ezequiel vai descrever, não é o motivo da nossa pregação de hoje, mas Ezequiel vai nominando as nações. E todas aquelas nações descritas por Ezequiel nos capítulos 38 e 39 são as nações que estão aí se unindo contra a nação de Israel. E o que vemos hoje, irmãos, nada mais é do que o início do fim. O início do fim do tempo da graça. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos segundos do tempo da graça. Se nós pudéssemos citar aqui como um exemplo, um relógio, irmãos, o relógio momentâneo, ele está marcando, pastor J. Abreu, nós estamos nos últimos segundos. Nós estamos às 23 horas, 59 minutos e alguns segundos do fim do tempo da graça. Estamos vivendo, Márcia, indubitavelmente, os últimos segundos, os últimos instantes do tempo da graça. E nós temos, irmãos, de um modo geral, como cristãos, de estarmos atentos, porque precisamos estar preparados. Não podemos ser achados como aquelas 5 virgens da parábola que Jesus contou. Jesus disse: 5 tinham as suas lamparinas, e as lamparinas com azeite. E disse ainda que aquelas 5 prudentes tinham azeite de reserva. Mas ele disse que em contrapartida, as outras 5 mulheres, as outras 5 virgens, elas não possuíam azeite nas suas lamparinas. Elas não estavam prontas para a chegada do noivo. Irmãos, nesse momento eu pergunto aos irmãos que nos ouvem neste momento: você está preparado? Você está com a sua lamparina acesa? Você tem azeite? Você tem óleo dentro dessa lamparina? Você tem azeite de reserva para a chegada do noivo? Irmãos, nós estamos vivendo os últimos segundos do tempo da graça. A porta da arca está se fechando. Nós podemos dizer, Jesus vai dizer no sermão escatológico, como no dia de Noé. Mas, irmão Elton, está tudo na normalidade. O mundo, fora esses episódios no Oriente Médio, está na normalidade. Sim, Jesus disse que naqueles dias seriam como nos dias de Noé, onde os homens se davam em casamento, onde os homens estariam vivendo dentro de uma suposta, de uma aparente normalidade. Como hoje o mundo está parecendo viver uma situação de normalidade. Mas nós estamos vendo o que está acontecendo. Temos que olhar para a figueira, olhar para Israel. Não podemos dormir dia nenhum sem estarmos atentos, observando nossos olhos, nossos ouvidos precisam estar voltados para Israel, porque é o sinal. Se diz que é o relógio de Deus, Márcia. O relógio de Deus é Israel. É o relógio onde Deus está cronometrando o tempo do fim. E o tempo do fim, irmão, chegou. Não é mais uma suposição para daqui a alguns anos, algumas décadas ou algum século. Não é mais. É hoje. Nós somos, de fato, irmãos, a geração da figueira. A geração que viu Israel brotar. A nossa geração viu. Nós já estamos há 75 anos que esses fatos aconteceram e nós estamos na transição entre o ano 70 e o ano 80 e é uma geração de 70 a 80 anos. Então não há nenhuma dúvida, não há nada encoberto. Tudo foi revelado nas profecias. O nosso Senhor Jesus Cristo teve todo o cuidado de nos mostrar os fatos, nos chamar a atenção para os acontecimentos e só não vê quem não quer.
Está aí aos olhos, claro, para os olhos espirituais. Não são todos. A grande maioria dos habitantes da terra não estão se apercebendo. Não estão se apercebendo dos fatos. Estão vivendo normalmente, naturalmente, de forma afastada dos caminhos de Deus. Estão vivendo dissolutamente, conforme diz a palavra. E é assim que seria o tempo do fim. Por isso, irmãos, nós que conhecemos a palavra, nós que temos olhos espirituais, temos que observar, temos que chamar a atenção das pessoas que não estão se apercebendo da iminente volta de Jesus. A volta de Jesus, irmãos, para arrebatar a igreja é para o tempo de agora. É o tempo atual que nós vivemos. Por que, irmão, o Senhor está inventando, está criando isso? Não, porque Jesus disse, não passaria a geração da figueira. Não passaria a geração da figueira. Então nós somos a geração da figueira. Por isso temos que estar prontos. Temos que estar em consagração, temos que estar em santificação, buscando todos os dias a palavra, para que nós possamos, irmãos, estar fortalecidos, preparados, santificados, separados para a volta do noivo, porque a qualquer momento, Marielle, ouviremos um grito, um brado no céu, o toque de uma trombeta e um anjo anunciando, eis o noivo. Eis o noivo, e isso tomará de surpresa a grande maioria da população mundial. O mundo não se aperceberá, não irá perceber estes fatos, a não ser um povo que aceitou Jesus. Irmãos, nós somos este povo que creu em Jesus. Jesus próprio disse, eu vim para os meus, eu vim para o povo da descendência de Davi, eu vim para esse povo, mas esse povo não me aceitou, mas um outro povo iria me aceitar. Então nós somos, irmãos, esse povo que creu em Jesus, somos esse povo que entregamos as nossas vidas a Jesus. Somos nós que aceitamos o que Jesus fez na cruz, sua morte na cruz, entregou sua própria vida por nós, ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás por nós. Tudo isso ele fez por nós, irmãos. Jesus desceu do seu trono, se encarnou, se fez homem para salvar o perdido. Paulo vai dizer no seu escrito que nós éramos como ovelhas desgarradas, sem um pastor. E Jesus veio, ele é o verdadeiro pastor, ele é o pastor dessas ovelhas. E o rebanho, irmãos, somos nós. Precisamos estar atentos, irmãos, precisamos estar vigilantes, porque os acontecimentos estão aí aos nossos olhos. Estão a nossa observação. Está aí. Só quem não quer enxergar. Está aí os acontecimentos. O que está ocorrendo em Israel é um caminho Márcia, irreversível. É um caminho sem retorno. Não há retorno para estes acontecimentos. Não há. Imaginem, são os fatos. Os fatos estão. O desenho dessa grande batalha. Todos esses povos, essas nações marcharão contra Israel. O que ocorreu aí no início do mês de outubro é apenas uma fichinha do que vai acontecer em breve. Ali é só uma fichinha, é só um prenúncio do que vai acontecer. As nações estão se unindo em torno de um sentimento antissemita. É o sentimento que está movendo os povos, o antissemitismo, ou seja, são nações e povos contrários aos semitas. Quem são os semitas, irmãos? O descendente de Sem, os descendentes do filho de Noé, chamado de Sem. Então toda a descendência de Sem são os semitas. Israel descende
desse povo semita. Então, o sentimento que se alastra pela face da terra é o antissemitismo, é o sentimento de ódio, de repulsa ao povo de Israel. Isso nada mais é, irmãos, do que a grande batalha do império das trevas contra o império da luz. É Satanás movendo, invadindo as mentes, invadindo os corações da humanidade para se levantarem contra o povo de Deus, contra tudo que se chama Deus. Satanás e seus demônios estão movendo todas estas pessoas para se unirem numa ideia contra Israel, para destruírem, para varrerem da face da terra o povo de Israel. E nós temos, irmãos, neste momento, como cristãos, nós temos que orar por Israel. A palavra diz, Deus vai dizer que nós devemos abençoar Israel. Jesus vai dizer, eu abençoarei aos que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que amaldiçoarem Israel. Israel, irmãos, é a menina dos olhos de Deus, é a menina dos olhos, é a noiva de Deus. A igreja é a noiva de Cristo. Israel é a noiva, é a esposa de Deus, é a nação de Israel. Aquele povo é precioso, Marielle, para Deus. É precioso para Deus, como a igreja é preciosa para Cristo. Então, é isso que o mundo precisa entender, principalmente nós crentes, nós evangélicos, nós cristãos, que muitas vezes não compreendemos isso. Há crentes na face da terra que estão contrários a Israel. Imagine a falta de conhecimento desses crentes. Osés vai dizer no capítulo 4, versículo 6, o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. A cristandade moderna não tem conhecimento da palavra, estão se unindo aos antissemitas, aos anti-Israel, e sendo contrários à nação de Israel, ao povo da promessa. Veja que falta de conhecimento escriturístico e bíblico destas pessoas. Então, meus irmãos, nesse tempo que nós voltemos o nosso olhar, que nós voltemos o nosso coração, o pastor J. Abreu, para entendermos os acontecimentos e que estes fatos não nos peguem de surpresa, que não nos peguem sem o azeite, sem a unção, sem o óleo, sem o Espírito Santo. Temos que ter com sobra a unção, o óleo, o azeite que simboliza a massa, o Espírito Santo, para que nós possamos discernir os fatos que estão acontecendo. Irmãos, que nesta noite, pastor J. Abreu, que todos nós possamos entender esta mensagem que o Espírito Santo trouxe para nós e para tantas pessoas, milhares de pessoas que irão assistir esta proclamação através da rede da internet. Que todos nós possamos entender, possamos nos preparar, que esses fatos sejam para nos preparar. A palavra diz, quando virdes todas estas coisas, exultai, alegrai-vos, porque está próxima a vossa redenção. Que o Senhor, nesta noite, nos abençoe com esta palavra substancial da parte de Deus, do trono de Deus, trazida não por homem, mas pelo Espírito Santo, que ela nos conforte, nos prepare e nos faça regozijar, porque a palavra diz, alegrai-vos, porque está próximo a vossa redenção. Que Deus o Pai, que Deus o Filho Jesus, que Deus o Espírito Santo nos abençoe ricamente com esta palavra, com esta porção da palavra que Deus nos enviou através da boca do profeta Zacarias. Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Amém.